Está no ar o novo ponto de vista. Seja muito bem-vindo. Hoje abrimos esta nova temporada a falar sobre a liberdade de imprensa em Cabo Verde, a sua importância na defesa da democracia e os caminhos possíveis para garantir um futuro digno ao jornalismo e aos jornalistas. Em Cabo Verde, entre conquistas e fragilidades, surgem sinais de preocupação. Jornalistas enfrentam processos judiciais e meios de comunicação debatem-se com pressões económicas e políticas. Para esta conversa, temos connosco o jornalista António Altepin, com uma vasta experiência, uma voz reconhecida no debate sobre a liberdade de imprensa. Sua vida profissional está ligada ao jornalismo, mas também à comunicação, imagem, assessoria de imprensa e assessoria política. Seja bem-vindo ao ponto de vista, Altepin. Eu é que agradeço, porque é sempre um prazer falar sobre liberdade de imprensa num espaço de liberdade. Este é um espaço de liberdade. Tenho muito prazer em estar aqui. Tenho algumas dúvidas que eu seja uma voz autorizada nesta matéria. Eu sou uma pessoa que se limita a ter opinião sobre as coisas e acho que se as minhas opiniões e as minhas intervenções forem úteis para o debate, muito bem, mas também não se fica a pensar que eu me considero alguma coisa que não sou, não é? Eu sou um cidadão preocupado com a liberdade de imprensa e, acima de tudo, preocupado com a democracia e com o futuro da democracia, não só em Cabo Verde, como no mundo inteiro. Muito bem, mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem, não é? Opinião da população sobre a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Em Cabo Verde, a liberdade de imprensa é geralmente encarada como um bem essencial para a democracia, com reformas legislativas e um compromisso governamental para garantir a independência da comunicação social. Cidadãos reconhecem a sua importância na difusão de informações e promoção do debate público, embora também se aponte para a necessidade de jornalismo responsável e de qualidade. Na minha opinião pessoal, eu não estou entendendo a liberdade de imprensa na Cabo Verde teve grandes ganhos. Se não repara, nos anos 90, por exemplo, tinha uma limitação. Hoje não estou entendendo, mas pode ser aquele que é o desejável, mas todo jornalista tem a liberdade de fazer trabalho de forma profissional e a sociedade cabo-verdiana então pensa também tem acompanhado. Mim pessoalmente está chamar não ser num bom caminho. Se não compara também com a África, mas é preciso ter mais. É preciso ter mais, desde que seja feita de forma profissional. Essa é a minha opinião. Vendo no panorama geral, mesmo ali na África, está chamar mas direito, mesmo que pode ter situações como aquele que aconteceu há pouco tempo, que tinha polêmica. Mas, apesar de tudo, não acho que não tem bom ali está cumprido a liberdade de expressão. Agora, ali na Cabo Verde também está, mas não sei ainda com algum déficit. Jornalistas, por exemplo, não tem um exemplo concreto de aquele hospital que o projeto já foi apresentado várias vezes e jornalista, um de jornalistas cabo-verdianos faz pergunta sobre isso, não está pensando na responsabilidade política e responde. Ele responde questão, explica por que foi apresentado o projeto no primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Qual que evolução que teve? Por exemplo, se o projeto tinha alguma alteração que sofre, para nós não pode perceber que a pessoa sucumbe para cada entrevista, para aquela deixa uma má sensação para a sociedade e nós não percebemos, mas talvez ali jornalistas está ser barrado de fazer esse trabalho. Então, aquela que deve ser nunca prática. No entanto, apontam para alguma censura, sobretudo nos órgãos públicos. Naquela questão, ainda pensa que tem mesmo liberdade. Ainda pensa que o setor privado talvez vai ser mais beneficiário. O setor público está conseguindo censurar mais para o controle do Estado. Ou não único que tem poder, que tem mão do Estado, que o Estado tem poder, então algumas coisas está conseguindo censurar mais que
setor privado. O meio de comunicação que é suportado pelo Estado, normalmente tem tendência de Estado controla. Que ela tem aquela tendência, ela nunca pode, mas não. No entanto, o jornalista tem que ser firme e muita pensa que Cabo Verde, mesmo jornalistas mais corajosos, que fazem pergunta que te incomoda. A hora que faz pergunta que te incomoda para a própria sociedade, para perceber que você está fazendo esse trabalho. E para fazer também investigação de certos assuntos de forma mais aprofundada para toda a sociedade. Para que é lá que é o papel de comunicação social numa sociedade. Entende, desde que ele é feito de forma profissional, é que deve ter um obstáculo. Porque a sociedade civil também precisa de informação. Nós todos contribuímos para esse país, cada um nessa área. Portanto, desde que ele é feito de forma profissional, é bem-vindo e que deve prevalecer cada vez mais liberdade de expressão. Cabo Verde subiu 11 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa, alcançando a 30ª posição no momento em que pela primeira vez a situação da imprensa é classificada como difícil a nível global. Para os Repórteres Sem Fronteiras, garantir um espaço de meios de comunicação pluralistas, livres e independentes exige condições financeiras estáveis e transparentes, pelo que assegura que sem a independência econômica não haverá imprensa livre. Portanto, António Aldo Pinho, como se justifica esta percepção da sociedade? Eu diria até, e estou à vontade para dizer, porque eu não sou crente, mas houve alguém que disse, já não me recordo quem, que a voz do povo era a voz de Deus. Eu acho que neste caso, para além de ser a voz de Deus, é a voz da sabedoria. Porque as pessoas percebem perfeitamente que o jornalismo e os jornalistas têm que ser incómodos. Têm que ser incómodos neste sentido. Têm que ser incómodos no sentido de questionar os poderes. E eu acho até que essa percepção popular do que é o jornalismo e do que deve ser o jornalista, e falaram aí que os jornalistas devem ter a coragem, não é? Traduz também uma grande evolução da percepção das pessoas sobre o jornalismo nos últimos 10, 15 anos. 15 anos que é o período que eu levo de Cabo Verde. Ou seja, as pessoas perceberam que os jornalistas têm que incomodar, ou seja, têm que fazer perguntas, nomeadamente aos detentores dos poderes, que são naturalmente incómodas. E porquê é que isto traduz uma grande evolução no jornalismo cabo-verdiano? Porque, salvo uma ou outra exceção, quando eu cá cheguei, o jornalismo que se fazia era de pé de microfone e em cima de notas de imprensa. E hoje não é isso. Hoje, os jornalistas e o jornalismo interpretam o sentir e os questionamentos da própria sociedade. Por isso é que cada vez que fazem ataques ao jornalismo e aos jornalistas, o jornalismo cresce e os jornalistas também ganham esse combate, e quem sai mal na fotografia, como se costuma dizer, são os que atacam. Dá para perceber, por exemplo, e eu não tinha muito bem essa noção, não era assim uma coisa precisa, até porque não há nenhum estudo científico sobre a credibilidade dos jornalistas ou sobre a empatia que os jornalistas criam com as pessoas, com o seu público, mas estes casos, são dois casos de dois jornalistas muito reconhecidos e queridos em Cabo Verde, deu para perceber que as pessoas se mobilizaram numa onda de simpatia, num primeiro momento em relação ao Carlos Santos e num segundo momento agora em relação à Rosana Almeida, não é? E portanto, percebe-se que o comum das pessoas, que não é aquela fauna que gravita nas redes sociais, se revê nos seus profissionais de comunicação social. Okay. Isso é evidentíssimo, não é? E, portanto, este Vox Populi traça
um cenário da relação do público com os jornalistas e com o jornalismo. Até porque portanto, como vimos também no Vox Pop, esta questão acaba por trazer uma certa autocensura, como mesmo podemos acompanharmos na reportagem, não é? Quando vemos um jornalista com nome no mercado, já renomado aqui no país, ser perseguido judicialmente, um jornalista mais novo, não é? Quando diz, por exemplo, quem sou eu para também estar a trazer, por exemplo, questões que incomodam. Acho que também acaba por, de uma certa forma... Eu acho que a intenção é essa, de facto. A minha dúvida é se isso vai ter alguma consequência no futuro. Não é? Não me parece. Porque a sociedade é uma coisa dinâmica, não é? Nós estamos perante um poder político que está, digamos assim, na rampa final de seu mandato e que é levado a fazer, provavelmente até por desespero, coisas que são impensáveis e até são coisas um bocado burras do ponto de vista da eficácia. Porque que interesse é que alguém terá em criar animosidades com jornalistas? Não é? Qual o interesse objetivo? Os jornalistas precisam dos políticos? Não precisam dos políticos para nada. Os políticos é que precisam dos jornalistas para terem palco. Precisam dos jornalistas e dos meios de comunicação social para terem palco. Portanto, nem se percebe muito bem, à luz do raciocínio lógico e da inteligência mediana, estes ataques aos jornalistas. E muito menos quando o Poder Judicial alinha nesta cruzada. Aliás, é um Poder Judicial muito rápido a judicializar e a criminalizar jornalistas, utilizando algumas ambiguidades da lei, não é? E não é nada rápido e é até absolutamente silencioso para se pronunciar, por exemplo, sobre este mais recente escândalo que tem a ver com o contrato com a CV Interilhas. Portanto, ou seja, o Estado cabo-verdiano, os cabo-verdianos e as pessoas que pagam impostos em Cabo Verde foram lesadas por uma gestão de um dossiê que, do meu ponto de vista, tem todas as razões e tem todos os indícios que nos podem pensar haver imputação criminal. Nesta matéria, o Procurador-Geral da República está absolutamente em silêncio. Quando se trata de um jornalista, e vai processo para a frente. Já são dois, mais recentemente, o caso do Jeremias Furtado e do Daniel Almeida, mais até no caso do Jeremias Furtado, onde o louferro judicial já é reincidente, mas, portanto, isto é tudo muito preocupante. Há uma estratégia para atacar jornalistas e para atacar o jornalismo. Não se percebe muito bem porque é uma coisa um bocado burra, quer dizer, não. Mesmo o último relatório dos Repórteres Sem Fronteiras diz que os sucessivos governos e mesmo o Estado não criam um ambiente exemplar para o exercício da profissão, não é? Acreditas que o Estado em si influencia os jornalistas de fazer nestas funções? É óbvio que sim, mais até nos órgãos de comunicação social públicos. Nós tivemos agora recentemente, aliás, um caso de uma intromissão absolutamente flagrante do Estado na direção de conteúdos do canal público de televisão, que foi realizar um contrato com uma empresa privada que produz um programa de televisão e a empresa privada não está em causa. Não está em causa o programa em questão, que é um programa de grande qualidade. O que está em causa é que a administração da RTC assinou um contrato com uma produtora privada sem ouvir a diretora de programas da televisão de Cabo Verde. Não é? Há também relatos conhecidos de intromissão
de tentativas de intromissão na linha editorial destes meios de comunicação social. Tivemos, vai para 2 anos, para aquele caso escandaloso passado na Infopress, não é? Sim. Onde um amigalhaço de um ministro e de um secretário de Estado, que por acaso não percebia nada de comunicação social, é colocado à frente da Infopress e portanto, a sua passagem por ali traduziu-se talvez no período de maior instabilidade da agência noticiosa cabo-verdiana. Mas também, se formos para a RTP, se calhar seria interessante, mais adiante, falar com algumas pessoas que passaram pelas consecutivas administrações do canal público de rádio e televisão e acabaram por sair do moto próprio e quais as razões que as levaram a sair das administrações desses órgãos de comunicação social públicos. Seria interessante, mais adiante, fazer a história deste processo. O problema aqui é que há uma enorme confusão e eu estou a focar-me nos órgãos de comunicação social do Estado porque são aqueles onde se sente mais a pressão sobre os jornalistas, não é? Por menos que eu saiba, não é? Eu já trabalhei aqui em Cabo Verde em 2 ou 3 meios de comunicação privados e eu nunca senti nenhuma pressão sobre mim. Do ponto de vista editorial, nunca senti nenhuma pressão sobre mim. Também se tivesse sentido, adeus até ao meu regresso, não é? Mas isto acontece nos órgãos de comunicação social públicos porque há 2 tipos de confusões que se fazem. A primeira confusão é presumir que um órgão de comunicação social público é o porta-voz do governo, seja ele qual for. Depois é a ideia de que os jornalistas, quando dizem ou escrevem coisas desagradáveis, é porque são comissários políticos do partido que está na oposição. O mesmo que estávamos a falar no off, por exemplo, lá dentro. Sim, e o problema não é que as pessoas que tenham no poder, que estão no poder, tenham algum problema sobre a suposta existência de jornalistas que são comissários políticos. Não, o problema é aquele jornalista que eles dizem que é comissário político não ser comissário político do seu partido ou do seu governo. O problema fundamental é esse. Mas eu ainda em relação a esta história dos comissários políticos, muito francamente, eu não estou a ver nenhum jornalista que se comporte profissionalmente como um comissário político. Bom, também posso ser um bocado distraído, mas de facto nunca reparei nisso. Agora, aquilo que eu reparo é que os jornalistas que hoje são acusados deste poder de estarem ao serviço da oposição são os mesmos jornalistas que, quando o partido que está hoje na oposição estava no poder, acusavam os jornalistas de estarem ao serviço do partido que então era da oposição. E, portanto, eu até me recordo aqui de um velho amigo, infelizmente já falecido, um grande jornalista e um grande escritor que passou por Cabo Verde durante 2 décadas, que era o Nuno Rebocho. E então o Nuno Rebocho, uma vez, diz-me assim: epá, tu és atacado por toda a gente, pá. É os gajos do governo, é os gajos da oposição, estão sempre a malhar-te, pá. Tu atingiste, pá, a cereja em cima do bolo do jornalismo, pá. Um jornalista tem que ser atacado por toda a gente. Ou seja, e para dizer o seguinte, naturalmente que o jornalista, enquanto agente e emanação, enfim, da percepção popular sobre as coisas, naturalmente que está sempre sob o fogo, principalmente quem está no poder. Isso é uma coisa natural. O jornalismo o jornalismo é uma profissão de risco. Quem não quer
estar numa profissão de risco. Ninguém é obrigado a ser jornalista ou a ser agente policial. Ninguém é obrigado a isso. As pessoas estão lá de livre vontade. Quem não quiser seguir uma profissão que é objetivamente uma profissão de risco, vá para contabilista ou empregado de escritório, uma coisa qualquer, não é? Portanto, é próprio do jornalismo e dos jornalistas serem atacados. Não é nada de extraordinário. Muito bem, Alduin, volto a si já. Portanto, vamos sair para um curto intervalo, voltamos já.